Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Tem esse tema que já vem no meu coração faz há um bom tempo. Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 a 10. Eu entrarei em detalhes nessa parte da Bíblia que tem algumas coisas que precisamos falar. Primeiro, eu quero introduzir que vocês precisam pensar no seguinte cenário. Você aguarda uma pessoa por muito tempo. Você espera aquela pessoa já faz vários anos. E você sabe que aquela pessoa, ela é calma. Ela tem um ar pacífico. E quando você espera essa pessoa, você vê toda aquela paisagem, pessoas colocando as folhas no chão para ele passar, todo mundo ficando feliz pela aquela pessoa estar ali. E ela vem em cima de um jumento. Ela não vem em cima de um cavalo. Ela não vem em cima de cavalos de guerra. Ela vem de uma forma simples, uma forma humilde. É isso que essa pessoa é. Imagine esse cenário. Uma pessoa tão calma, tão pacífica, um ser realmente santo, chegando de jumentinho na cidade, com todo mundo feliz, todo mundo olhando aquela pessoa e os ânimos nas alturas. É isso que temos aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 9 até o 10. E agora eu quero ler para vocês, para complementar essa visão que vocês acabaram de imaginar. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. A introdução que eu quero trazer agora é que, ao longo dos anos, tivemos várias pessoas para ler e interpretar esse texto. E os intérpretes, tanto cristãos como judeus, tanto liberais como conservadores, eles têm uma conclusão que não existe dúvidas. Aqui é uma predição messiânica. E isso é claro. A referência a Cristo, ela é clara e imediata. Ela é direta. Não é uma coisa indireta. A gente tem aqui uma coisa escancarada. Mas nós sabemos, há uma diferença sobre o recebimento das pessoas conforme a Cristo. Os israelitas, eles não aceitaram a ele. Tanto que no período que ele esteve por aqui pela terra, a morte dele ocorreu. Ele foi crucificado. Mas eu entrarei nesse ponto mais tarde. O que a gente precisa lembrar é que quando Jesus de Nazaré, ele entra aqui em Jerusalém, ele entra no domingo que ele vai anteceder a sua morte. E aqui, ele está cumprindo conscientemente, sabendo o que ia acontecer, esta profecia. E apresentava-se para aquela cidade como o rei messiânico que tão era aguardado. O rei messiânico que as pessoas esperavam faz muitos anos. E aqui eu tenho alguns pontos para ressaltar. Um exemplo é: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte. Aqui nós vemos que esse cumprimento ele tem um grau de importância. Ele quer que aquela cidade ela comemore. Ela quer que todos os cidadãos daquela cidade fiquem felizes.
porque o momento tão aguardado havia chegado. Imagina, novamente, voltando para aquele primeiro exemplo que eu dei. Imagina você esperar por aquela pessoa por tantos anos. Aquela pessoa cuja sua aura é imensurável, mas ela não é excruciante. Ela é uma aura pacífica, calma, que todos querem estar perto. Imagine você olhar para isso e você ficar com raiva. Não. Não, você não vai ficar com raiva. Você vai querer comemorar. A pessoa que demorou tanto, agora está lá. Então é por isso que temos aqui: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. E aqui nós temos também uma comprovação da alegria ao cumprimento dessa profecia. E isso é muito gratificante, porque, como nós vemos posteriormente, que isso realmente vai acontecer e acontece como foi previsto. Temos algumas coisas a mais para ressaltar. O caráter do Messias. Aqui, quando nós lemos Zacarias, especificamente nesse trecho, temos algumas qualidades para ele: justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. O que nós podemos ver logo de primeira é que ele é justo e vitorioso. Por quê? Por que ele é vitorioso? Vamos primeiro analisar esse adjetivo. No momento em que ele morre, ele está se entregando aos seus inimigos. Porque pensa bem, se ele tivesse ficado vivo, ele seria uma pedra no sapato do Satanás. Isso é indubitável. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. E ele estava sendo. Naquele momento de morte, ele está se entregando aos seus inimigos, ele está se rendendo. Mas ele também se entregou a outra pessoa, a Deus. Ele não se entregou apenas aos seus inimigos. Ele se entregou também a Deus. Mesmo naquele momento, ele teve a certeza de que, com a sua morte iminente, o Pai não ia deixar a sua morte ser em vão. O seu Pai iria defender ele. E assim, nós podemos ver que ele é ressuscitado dos mortos. E uma comprovação é Marcos, capítulo 10, versículos 32 até o 34. Fica de lição para casa de vocês. Recomendo que vocês leiam essas passagens que eu estou trazendo para vocês, para exercitarem a leitura e o conhecimento sobre a palavra de Deus. Vamos analisar agora a outra parte, humilde e montado no jumento. A gente vê que ele é prometido um príncipe da paz. Isso é claro, é outra afirmativa que é um fato. Zacarias anuncia que ele não será um conquistador. Jesus não veio aqui para causar caos nem guerras. Ele não é de chegar e conquistar a terra. Não, não é isso que é mostrado aqui. Ele não vai chegar com cavalos de guerra, com poder, fogo, mostrando a sua força, a sua glória, o quão forte ele é. Não. Muito pelo contrário. Ele não vai chegar com uma aura de intimidação para deixar a população intimidada. Não. Pelo contrário. Ele é um rei humilde, que cavalga em um despretensioso animal de carga, usado para fins pacíficos. Observem como há uma clara diferença entre um rei que é um conquistador e um rei pacífico, um rei humilde. Um rei conquistador,
chegaria mostrando toda a sua glória, mostrando intimidação à sua população, a população veria que ele é forte, mas não teria coragem de falar com ele. Afinal, ele é intimidador. O que ele pode fazer comigo? Se ele quiser me matar, temos essa possibilidade. Mas quando Jesus chega calmo, tranquilo, você se sente em paz. Você não vai imaginar, se eu falar com ele, eu vou morrer. Não. Você nota como aquele homem, ele não quer o seu mal. Ele quer o seu bem. Sendo você inimigo, sendo você um pecador, sendo que você seja. Ele está lá para você. Ele é calmo, ele é manso, ele é pacífico. E agora, eu vou analisar o versículo 10 de uma forma bem leve. Porque, próxima semana, eu quero trazer ele de uma forma ainda mais aprofundada. E eu irei anexar algumas outras passagens da Bíblia para enfatizar o quanto que o versículo 10 ele tem um grau de importância. E aqui eu quero ressaltar que eu vou falar do versículo 10 de uma forma bem mais suave. Porque eu tenho uma próxima pregação que vai complementar esse versículo 10. E eu vou complementar com outros trechos bíblicos para vocês entenderem o grau de importância desse trecho bíblico. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque mesmo sendo leve, ele tem um peso muito grande. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os carros de batalhas serão quebrados. Ele proclamará a paz. Olha aqui, ele demonstra que Efraim e Jerusalém irão desfrutar da paz, da bênção da era messiânica. E isso é o que já está aqui no versículo 10. E essa é uma profecia mais para o futuro. E é aqui que eu quero dizer. Eu irei entrar em profundidade depois. Mas hoje, para vocês, com uma aplicação, eu quero dizer que você também pode exultar e se alegrar. Pois o Rei, Jesus, irá vir até você. E ele quer vir para você, não é no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, dezenas de anos. Não. Ele quer vir aqui, hoje para você. Não é para depois. É um convite agora. E quem sabe você não possa aceitar esse convite depois. Nunca é tarde. Mas eu peço que vocês prestem atenção. Porque quando Jesus chega em nossas vidas, a tristeza vai embora. O cansaço, a fraqueza, tudo isso. A presença do Espírito Santo nos faz exultar. Vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 11 até o 28, Jesus diz várias coisas. E isso complementa com o que vemos aqui em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Que ele é um rei humilde, que é um rei manso e que vem no jumentinho. E relacionando essa mansidão com essa nosso peso, esse fardo que temos ser removido, Mateus capítulo 11, 28 vai complementar isso, dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Já vimos aqui em Zacarias que ele vai pôr fim a guerras.
E quando ele chega, ele quebra esses carros de guerra, os arcos de batalha, porque o Senhor é Deus de paz. Ele pode entregar a paz para você. Deixe essa paz que Deus tem tomar conta de você, para que você possa descansar. Com Cristo, não importa o que está acontecendo aqui do lado de fora. Eu quero que você receba a Deus Jesus hoje. Que vocês possam sentir Ele te fortalecer. E que com Ele nós somos mais do que vencedores. É isso que vocês precisam compreender. Que Jesus, Ele é um ser calmo, pacífico. Ele vai arrebentar todas as amarras do maligno para deixar você ficar livre, em paz. Pois é isso que Ele é. Ele é um Deus de paz, de mansidão, de amor. Então, para concluir de fato, eu quero que você aproveite essa oportunidade e aceite a Jesus Cristo. Nunca é tarde, mas o convite, ele sempre vai estar lá. Por isso nunca é tarde. Mas o tempo também é curto. Quem sabe você pode acabar morrendo de uma hora para outra e você nem teve esse momento e agora você tem. Antes de que qualquer coisa ruim possa acontecer. Nunca é tarde. Venha para Cristo agora. Venham, orem junto comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu te agradeço, Senhor, por ser esse Deus de paz. Esse Deus que não vai vir para causar guerras, sofrimento, mas um Deus que vai permitir o nosso descanso. Vai permitir que ficamos em paz. Que não haja mais conflitos. Pois Tu é capaz de destruir as amarras do maligno, carros de guerra, arcos de guerra, tudo. Pois Tu é aquele que veio para nos salvar. Você é justo, é manso e está aqui para trazer mais paz para nós. Então, santo nome, Senhor, eu te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.